Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde, hoje com a nossa queridíssima Márcia Mackenzie. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A Márcia Mackenzie é formada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, fez vários cursos de especializações na área da saúde, vem falar hoje para a gente sobre o método Self-Healing, E como terapeuta, ela vai passar alguns exercícios, vai nos ensinar alguns exercícios sobre campo visual, frequência de luz, sobre exercícios também da parte óssea de uma maneira geral. Então, vamos hoje fazer uma retomada, porque a Márcia já esteve conosco, Márcia? Mas hoje vamos fazer uma retomada aqui das coisas que você, das informações que você já nos passou, numa oportunidade em que você esteve aqui com a Cris. Exatamente. A Cris é a minha professora de Pilates. Aliás, eu estou indo maravilhosamente bem, ela é uma pessoa extremamente profissional, uma profissional extremamente bem situada e acho que bem sucedida do ponto de vista da seriedade com a qual ela exercita o seu trabalho. Eu estou muito satisfeita com o trabalho que ela está fazendo comigo. E hoje eu quero passar mais um pouco, então, para o nosso público, um pouquinho mais do seu conhecimento, que é muito interessante, muito específico, E eu acho que é muito importante que a gente traga esse conhecimento de uma maneira geral e popularize mais isso para que o nosso telespectador, a partir desse conhecimento, vá em busca de terapêuticas que a gente hoje chama de terapêuticas complementares, não mais alternativas, e que podem suavizar muito os sofrimentos do corpo. Não só do corpo, mas da mente também. Claro. Já que a mente está inserida no corpo. A gente fala nessa separação só de maneira didática, Márcia? Mas na realidade a mente está aí com todo o corpo, E esse todo é mais que a soma das partes. Eu diria o complexo corpo-mente, que é indissolúvel. Então vamos falar um pouquinho do seu trabalho de uma maneira geral. Pois não, à vontade. Como é que é o seu trabalho no consultório? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a primeira coisa, quando eu recebo um paciente, eu chamo de aluno, porque os meus pacientes são meus alunos e acabam sendo meus amigos. É tentar compreender o que está se passando com ele, qual é a dificuldade que ele tem, o que ele precisa, em que eu posso ajudá-lo a se ajudar. Esse que é um ponto, porque no primeiro dia que eu encontro com essa pessoa, ela assina uma declaração, um termo de compromisso, dizendo que eu não sou médica, que eu não prometo cura, que esse é um processo de reeducação e que o resultado vai depender da nossa parceria, porque no consultório, na sala de aula, estamos em 3. Eu, a pessoa, cada um tem sua fé, e o desafio dessa pessoa. Se essa pessoa estiver comigo, eu posso ajudá-la. Se essa pessoa não estiver do meu lado, fica muito difícil, eu sozinha e com o desafio dela. Então, esse é o primeiro contato que nós temos no primeiro dia. Que é aquele contato que a gente diz em psicoterapia, que a gente chama até de transferência, quer dizer, a partir dos conceitos psicanalíticos, que é justamente essa coisa afetiva da empatia que acontece, entre o terapeuta e a pessoa que você está acolhendo. Exatamente. Quer dizer, o cliente, a pessoa que está te procurando. É um trabalho de acolhimento mesmo. Que eu não gosto de chamar de paciente. Eu não sei se, de uma maneira geral, o telespectador já deve ter observado aqui que eu não gosto dessa terminologia, essa coisa de paciente, Paciente, para mim, tem aquela conotação de que a pessoa é passiva, de que ela não pode fazer nada por ela. Não. Eu acho até que o paciente deve ser, entre aspas, impaciente, Ele deve ter um pouco dessa questão justamente da impacientação a partir do momento que ele está impaciente com o sofrimento dele, e por isso ele vai fazer alguma coisa para melhorar. Exatamente. Então ele vai ali, junto com o terapeuta, criar condições de melhora a partir do momento que ele tem alguma coisa que incomoda ele. E isso não está nada bom. Quer dizer, ele pode resolver isso a partir do momento que ele faz um pacto
com o terapeuta de cooperação. Exatamente. Você vê a coisa assim? Completamente. No primeiro momento, é um contrato, um acordo de cavalheiros, em que a gente precisa ter confiança no outro, construir essa confiança, que ela não existe, ela vai ser construída passo a passo, né? E o que eu posso fazer é me colocar totalmente ao dispor para saber como eu posso ajudar essa pessoa a se ajudar, né? Como que ela pode melhorar a qualidade de vida dela, lidar melhor com os desafios dela. E aí eu procuro o embasamento teórico para isso, né? Nesse momento, os conhecimentos que eu tenho de anatomia, neuroanatomia, tudo isso, fisiologia, eu passo para essa pessoa, para ela entender por que aquilo funciona. Aí fica muito mais fácil. Por exemplo, se ela chega com uma patologia qualquer de coluna, puxa, nós temos trilhões de células, não é possível que não tenha uma boa ainda, né? Então, eu vou estimular aquelas células que estão preservadas. Mais de 700, 600 músculos, eu vou estimular os que estão em melhor estado. Sempre tem um que está melhorzinho, até com 90, 100 anos tem sempre um melhor. E é nesse músculo, é dessa forma que a gente vai estimulando a pessoa a funcionar melhor, a lidar melhor com o seu próprio desafio de vida. Otimizando a capacidade que ela tem de melhorar. Então, vamos falar um pouquinho, Márcia, sobre a questão visual, sobre a experiência que você tem com disfunções oculares. Vamos usar aqui a terminologia. Outro dia eu entrevistei um oftalmologista e ele até me corrigiu. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito das disfunções oculares, né? E da experiência que você tem com esse tipo de trabalho. Ok. Tá? Então, passa para a gente um pouquinho sobre o que você, no consultório, atende em termos de disfunções oculares e esse trabalho como é feito. O trabalho, eu atendo lá no consultório, ou sala de aula, como eu costumo falar, né, que é um processo de reeducação, eu volto a dizer, a gente trabalha com educação, pacientes com glaucoma, degeneração de mácula, descolamento de retina. Tem pacientes que chegam a mim, senhoras de idade, andando vendadas em casa para se acostumar a ficar cega. Essa paciente tem 4 anos que está comigo e vai todo dia à praia. Ela está até aqui no meu folder. O que eu fiz? Na verdade, o que eu fiz foi, ela tem a degeneração está lá. Então, eu vou estimular as células que estão preservadas em volta dessa degeneração e, através de exercícios, visualização, movimentos ativos e passivos, ou seja, movimentos que eu faço, movimentos que ela faz, eu vou ajudando a estimular o que está bom. E, ao mesmo tempo, eu vou estimulando aquela visão que ela deixou de ter, de estimular, de trabalhar durante anos, que é a visão periférica. Uma pessoa que lê muito, borda muito, usa muito a visão central. Né? Então, fica ali focada. Isso. E eu faço isso como? Com jogos, com brincadeiras, eu uso luz, né? Esse